E é interessante que o Senhor tem falado muito ao meu coração essa escritura da parábola dos talentos, que a definição primária para fiel é multiplicar. E você pode ver que na Bíblia, aliás, desde Gênesis, a direção para a nossa vida é multiplicar. Que foi nos dado poder, unção, para multiplicarmos, para governarmos. E isso é muito forte, tem que entrar, porque em nenhum lugar da Bíblia nós somos orientados, ou tem base bíblica, apenas para manter uma coisa. É triste quando nós vemos essa mentalidade de que eu atingi um determinado nível, lugar, agora eu começo a me acomodar. Tanto que a Bíblia fala, que nós estamos caminhando. Paulo fala da corrida. É um negócio que continua crescendo. Cresçamos em tudo. Você vê que desde o início, a orientação para a nossa vida é para crescermos. E não fala de adição, fala de multiplicação. Que nós carregamos, isso o Senhor falou lá, que nós recebemos essa unção para sermos frutíferos, para multiplicarmos, crescer e multiplicar. É o tempo todo, você cresce e multiplica, porque quem está crescendo está multiplicando. Quem está crescendo vai multiplicar. Quem para de crescer começa a reduzir. Você vê isso na história de Israel. À medida que Israel crescia como nação, ela estava se multiplicando. À medida que o povo, mesmo debaixo de opressão no Egito, focava Deus, dependia de Deus, mesmo debaixo de muita opressão, a Bíblia fala que quanto mais eram oprimidos, mais cresciam, mais se multiplicavam. É tão interessante isso que no deserto, eles continuaram se multiplicando, a multiplicação não parou, aquele rio não parou de crescer. Porque o Senhor compara a nossa vida claramente como um rio que cresce, um rio que avança continuamente. E quando nós lemos aqui Mateus 25, nós vemos o Senhor recompensando os bons mordomos, os bons administradores, os que multiplicaram. E ele recompensou de que maneira? Dando muito mais, dando em abundância, porque o problema não é você ter abundância, o problema é a abundância ter você. E deixou claro que ele não recompensa os infiéis, os que não multiplicam. Ele não recompensa os preguiçosos. Ele não recompensa aqueles que têm uma atitude inútil, porque aquele que enterrou o que recebeu, ele foi chamado de infiel, de preguiçoso, negligente e inútil. E o que o Senhor fez? Ele tirou o talento que estava nas mãos desse infiel e colocou nas mãos daquele que recebeu 5 em função da sua capacidade e multiplicou. Observa que a mentalidade de Deus é muito mais capitalista e de forma nenhuma socialista. Porque se nós servíssemos a um Deus socialista, ele ia pegar
três ia dar para cada um. Ele recompensaria aquele que enterrou. A Bíblia fala que a igreja, ela nos ensina, não só nessa escritura, mas nessa aqui, especialmente, que Deus não recompensa os preguiçosos, os negligentes, os acomodados. Ele recompensa aquele que recebeu 5, foi aquele que saiu imediatamente e multiplicou para mais 5, 10. O outro que recebeu 2, ele também foi lá e multiplicou de 2 para 4. O outro saiu e enterrou. Então, o Senhor fala que a igreja do Senhor, ela cuida dos pobres, não dos preguiçosos e acomodados. Ele ainda diz assim, os pobres sempre vocês vão ter. Então, ajuda esses que não estão conseguindo. Mas Paulo disse, quem não trabalha, quem não avança, que não coma. Paulo deixou bem claro, ele não deve nem comer, quer dizer, o sujeito ele é preguiçoso, não são esses que a igreja vai recompensar, vai abençoar, vai cuidar dos pobres, aquele que por algum motivo não está conseguindo romper, mas aquele que ele tem tudo, ele sabe o que fazer. Por que Deus tratou aquele que enterrou, que recebeu um enterrou, dessa maneira? Porque a Bíblia diz que ele deu de acordo com a capacidade. Ainda que ele tivesse uma capacidade mais baixa, Deus deixou claro que ele tinha capacidade de multiplicar. Então, algumas pessoas, elas estão enterrando o que elas recebeu, não porque elas não têm capacidade, mas, de acordo com a Bíblia, é porque elas são infiéis, elas são preguiçosas, elas são imprudentes, negligentes, é a palavra. E o Senhor termina chamando de inúteis. Então, nós precisamos parar e prestar atenção no que Deus colocou nas nossas mãos. Porque cada um recebeu de Deus capacidade. Ele colocou dons e talentos nas nossas mãos. E Ele espera que sejamos capazes de multiplicar. Porque a definição bíblica primária para fiel é multiplicação. Nós podemos dar muitas outras definições, mas primariamente é multiplicar. É você ser capaz de multiplicar os dons e os talentos que Deus deu a você. Aquilo que Ele colocou nas suas mãos não é para ficar nas suas mãos aí parado, do mesmo jeito. Não, eu estou mantendo, eu estou segurando. Não. Não, isso não é Bíblia. Isso não é bíblico. Biblicamente, nós temos o quê? Que multiplicar. Nós multiplicamos. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores, dos mordomos, que cada um seja achado fiel. Como que eu vou ser achado? Como que Deus vai me achar fiel? À medida que eu estou multiplicando o que foi colocado nas minhas mãos. E aí, o Senhor fala assim, o reino dos céus pode ser ilustrado, ilustrado, Ele ilustra. É como se Ele desenhasse para que nós pudéssemos compreender como o reino dos céus funciona. E nós somos guiados pela palavra. O reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, divididos de acordo com a competência, em outra tradução, capacidade deles. Então, partiu para a sua viagem. Então, ele distribuiu de acordo com a capacidade. E agora você vai ver, o homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente. É isso que ele espera de nós. Para negociar, e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento, saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas, porque todos nós teremos que prestar contas daquilo que nos foi confiado. Se você é um médico, olha que coisa mais maravilhosa, você salva uma pessoa e essa pessoa pode ser aquele instrumento que vai desenvolver uma ideia, um projeto e vai influenciar milhares, talvez milhões de pessoas. E você vai ter parte nisso, porque aquilo que lhe foi confiado, você usou bem, você investiu, derramou a sua vida em alguém que agora, por causa do seu dom, da graça dada por Deus a você, ela vai estar beneficiando muitas outras pessoas com uma ideia, com um projeto. É lindo. Às vezes, por exemplo, ela abre uma escola e ela tem esse chamado para ensinar e cuidar e formar o caráter de crianças, de jovens. Mas um dia ela precisou do dom, da capacidade que Deus colocou em você, e você usou tão bem na vida dela, Deus abençoou, e ela agora está lá cumprindo o papel dela, o propósito dela, porque você também cumpriu com o seu propósito na vida dela. E assim vai crescendo. Deus nos chamou para atuar numa área, e você não sabe o quanto você pode estar trazendo benefício para a sua vida quando você cumpre bem com aquilo que foi colocado nas suas mãos. Aqui mostra que cada um tinha uma capacidade, e Deus não ignorou isso. Então, cabe a cada um crescer naquilo que já foi colocado. E cada um multiplicou o que foi colocado nas mãos. Apenas aquele último, que segurou. E na prestação de contas, ele foi duramente corrigido e ele perdeu o destino dele. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas, porque todos nós, no final de tudo, vamos ter que prestar contas. De tudo que recebemos e talvez não usamos. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Você pegou o que eu coloquei nas suas mãos e foi fiel nisso aí. E multiplicou. Eu agora, o porei sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Agora eu lhe darei muito mais.
porque você provou fidelidade multiplicando. Venha festejar com o seu Senhor. Então, o homem que tinha recebido um talento disse: patrão, ó a visão dele em relação, aqui fala da visão em relação a Deus. Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, ele agiu pelo medo. E não é como muita gente tem agido na vida, ele recebe de Deus, mas o que o move é o medo. O medo, às vezes, ele está tão autocentrado que ele tem medo de ser criticado, corrigido, rejeitado. Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de não dar certo, e aí ele fica lá, parado, travado. E ele enterra, ele segura. E olha como o Senhor vai lidar com ele. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Em outra tradução ainda está lá, negligente. Já que sabia, então, ó, se essa é a sua visão, que eu colho não plantei junto onde não semeei, você devia, pelo menos, ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento dele, ó. Tirem o talento deste homem e deem ao homem que tem 10. Preste atenção nisso aqui. Porque aquele que usa bem, ó, isso aqui você não pode esquecer, o que lhe dão. Porque aquele que usa bem, bem como? Multiplicando. O que lhe dão, a este será dado ainda mais. A este, e terá grande quantidade. E terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, quem é o infiel aqui? O que enterrou, o que não multiplicou nada. Até mesmo pouco que tem. Até o pouco que ele tem. Você vê que, às vezes, a gente encontra gente que só está perdendo. Até aquele pouco está indo embora. Mas quando você analisa o histórico da pessoa, você vê que ela enterra, ela não multiplica, ela não cresce, ela não amplia a capacidade dela, ela não multiplica o pouco que está nas mãos dela. Ela não é fiel no pouco, porque a Bíblia diz, ó, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Essa história de que se eu tivesse, eu faria, é o maior engano, é mentira, não faria, porque quem faz está fazendo com o que tem, do lugar em que está usando o que tem. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a esse será dado ainda mais, e terá grande quantidade, mas o homem que é infiel, até mesmo pouco que tem, será tirado dele. Ó, o pior aqui ainda. Ó. Quando você acha que não tem nada para piorar, piora, né? E joguem o servo inútil lá fora no escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, vamos repetir? Diga comigo, a definição bíblica. Primária. Para fiel. É multiplicar. Nós estamos aqui para multiplicar. Nós estamos aqui para multiplicar. Você usa o que está nas tuas mãos agora, o que você tem, começa com o que você tem, do lugar em que você está. Usa, são dons, são talentos, são recursos. E multiplica. Deus não vai recompensar procrastinadores, preguiçosos, negligentes,
que ele chamou de infiéis inúteis. É forte, eu sei que é, mas não é Cleo, não é Ministério Mudança de Vida, é Bíblia. E Deus não vai deixar de falar a verdade para nós, porque ele não faz politicagem com ninguém. Ele vai falar a verdade, ele vai mostrar para nos sacudir e dizer: você quer uma grande vida? Você vai ter que entender isso aqui. Se você não está multiplicando nada, você na Bíblia é chamado de infiel, de preguiçoso, de negligente, de inútil. Nós estamos aqui para multiplicar. E para isso nós precisamos ampliar cada vez mais a nossa capacidade, usando o que está nas nossas mãos, saindo imediatamente e usando bem, com responsabilidade, aquilo que nos foi confiado. Deus não recompensa aqueles que não estão multiplicando. A recompensa, muito mais grande abundância para aqueles que são fiéis, ou seja, que multiplicam. Com a mão no coração, com os olhos fechados, fala com o Espírito Santo. Peça para ele abrir a sua mente profundamente, dar revelações profundas, ampliar o seu entendimento, para que você agarre cada oportunidade e cresça, multiplicando o que lhe foi confiado, ampliando a sua capacidade. Meu Deus querido, nesta manhã maravilhosa, Dia das Mamães, nós estamos aqui reunidos para adorá-lo, uma manhã chuvosa, um friozinho, mas nós temos a gratidão, a alegria de começarmos bem a semana. É impossível começar bem a semana se não for dando as primícias ao Senhor. E eu vejo pessoas que entendem isso, que primeiro é para o Senhor, é dando as primícias que a nossa vida vai prosperar, vai avançar. Fala aos corações, toca profundamente. A definição primária, definição bíblica primária para fiel é multiplicar. Eu vejo o Senhor insistindo nisso, que o Senhor não recompensa aqueles que se acomodam, que se contentam em apenas segurar, manter alguma coisa do mesmo jeito. Mas o Senhor nos instrui, através da sua palavra, a estarmos multiplicando tudo na nossa vida, sabedoria, através da busca, do uso, a visão, nossas habilidades e capacidades. O Senhor nos instrui a esse crescimento contínuo, multiplicando, multiplicando. Esses terão muito mais. Eu oro para que a visão bíblica tenha poder sobre nós, para que o conhecimento bíblico renove mentes, para que o teu povo seja guiado não pela cultura, mas pela tua palavra, porque o mundo está como está, porque rejeita a sua palavra. O mundo está como está, porque saiu da palavra, porque ignora, porque rejeita a mensagem e a instrução bíblica. Mas aqueles que são guiados pela sua palavra, que estão fundamentados nela, são aqueles que estão crescendo, avançando, progredindo, multiplicando. Ó Pai, eu oro para que a palavra tome os corações
e traga revelações profundas. Nesta manhã maravilhosa, que todos saiam daqui num nível mais alto, crescidos, e possam avançar e surpreender, através da capacidade, Senhor, de absorver a verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, não há mais lugar para a escravidão. Assuma o controle dessa reunião. Se manifesta aqui. Venha ao nosso encontro. Toca profundamente os corações. Abençoa os lares, as famílias, as mamães. E que possamos ter momentos incríveis e que todos possam ter um dia extraordinário, Senhor, surpreendente, debaixo da tua graça. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos cubra com teu sangue, guia-nos, que a unção do Senhor nos guie e nos surpreenda mais e mais, e que nos leve a romper poderosamente para a glória do teu nome. Continue falando e movendo o teu povo para níveis mais altos, porque essa é a direção da palavra profética para nós, para 2026. Que cresçamos em tudo, meu Pai. É para pensar grande é pensar como o Senhor. Muito obrigada. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Louvado seja o teu nome, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.